Olá, turma, tudo bem com vocês? Sou a professora Gardenha. A nossa aula hoje é de História e nós hoje iremos conhecer um pouco sobre a origem da humanidade, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre o surgimento do homem na Terra. E a gente também, como que o homem surgiu? Então, nós temos aqui duas teorias, certo? Do homem na Terra. A teoria do criacionismo e a teoria do evolucionismo, tá certo? A origem da humanidade. As origens do ser humano têm sido discutidas há séculos e até hoje não existe um consenso sobre a questão. Alguns creem no criacionismo e outros creem na evolução das espécies. Existem muitas discussões, muitas dúvidas envolvendo esse período da história. O que a gente percebe aqui é a questão da fé e da ciência, né? Então, a gente vai ver aqui, tá certo? O que a fé nos diz e o que a ciência também nos diz, né? A fé é no criacionismo, tá certo? E a ciência é no evolucionismo. Então, vamos ver logo o criacionismo. O que o criacionismo nos quer dizer, nos diz, né? De acordo com esta teoria, o homem foi criado por Deus e nasceu pronto. Essa teoria é encontrada na Bíblia. Ou seja, o criacionismo ele está baseado totalmente na Bíblia. Lá no primeiro livro da Bíblia, né, que é Gênesis, ele vai falar sobre a criação do homem na terra, tá certo? E essa imagem, ela nos mostra Adão e a representação de Deus nesse processo da criação, tá bom? Agora a gente vai ver aqui no evolucionismo. De acordo com a teoria de Darwin, os seres humanos são primatas, porém, eles evoluíram de forma especial, desenvolvimentos, características que os diferencia dos outros primatas. Charles Darwin, o grande pai da teoria da evolução, que até muitos dizem que Darwin disse que o homem veio do macaco. Mas ele fez apenas comparações em suas viagens, suas viagens pelo mundo, que a evolução dessa espécie, ela foi a partir, tá certo? A partir da comparação que ele chegou, as comparações que ele chegou à conclusão de que a gente tivesse ambos, ou seja, a espécie humana tivesse ambos em comum com os ancestrais, tá certo? Tivesse algo em comum, mas ele não afirma que o homem é descendente de macaco. Ele diz que a gente tem algo em comum com esses ancestrais, tá certo? A evolução dos seres humanos. África, berço da humanidade, que a gente vê o continente africano, esse mapa que vocês estão vendo, o continente africano, e uma pessoa, um ser humano, porque está representando o continente, o mapa, que está representando o berço da humanidade com a pessoa, a imagem de um ser humano. E também temos um crânio de um ser humano, ossadas mais antigas até o momento. Então, esse crânio, ele é de Lucy, certo? Foi encontrado há muitos anos atrás. É o crânio mais antigo, como se está falando até o momento, certo? Então, por isso que diz que a África é o berço da humanidade. Então, quer dizer que foi onde foi encontrado o primeiro crânio de um ser humano, foi na África. Até o momento, Caso, a história, ela está sempre buscando, sempre investigando, seja encontrado em um outro continente, a África deixará de ser berço da humanidade, mas até o momento ela continua sendo o berço, sim, da humanidade, tá certo? Humanização, nome que se dá ao desenvolvimento de característica típica do ser humano, tá certo? Então, nós temos aí as espécies, vamos dizer assim, até chegar o ser humano, tá certo? Isso é quando nós estamos falando de
do evolucionismo, né? Porque Deus não. Deus criou o homem já pronto. Não teve esse processo de evolução, né? Ele foi passando por processo. Esse processo aqui aconteceu no evolucionismo, tá certo? Nós temos os astrolópicos, não é complicado. O segundo, Homo habilis. Terceiro, Homo erectus. Quarto, Homo sapiens. Quinto, Homo sapiens sapiens. O Australopithecus, entre 5.000 e 1 milhão de anos atrás, ele media aproximadamente 1,20 metro, pesava cerca de 30 quilos. Andava com 2 pernas e 2 pés. Ele tinha o corpo coberto por pelos, porque ele vivia em uma região muito fria e era a forma dele se proteger do clima que ele estava vivendo ali na sua região. Homens hábeis, né? O homem habilis, ele já usava suas mãos para fazer seus instrumentos e foi o primeiro homem a manusear, né? A desenvolver as habilidades, tá certo? O Homo erectus, entre 1,8 milhões a 200 mil anos atrás, tinha aproximadamente 1,75 m e pesava cerca de 70 kg. Estudiosos acreditam que ele aprendeu a dominar o fogo, né? Ele já usava Ele recebe esse nome porque ele foi o primeiro homem a andar reto, né? De andar de uma forma reta, tá certo? Homo sapiens. Os neandertais estavam adaptados ao clima, como se infere o seu grande cérebro e nariz curto, mais largo e volumoso. Esta característica são postas em destaque pela seleção natural nos climas frios, sendo também observado nas modernas populações. Ele era acostumado, né, às regiões já bem mais frias. E o Homo sapiens sapiens, os membros dessa espécie têm um cérebro altamente desenvolvido, com inúmeras capacidades como raciocínio abstrato, a linguagem, a introdução e a resolução de problemas. Então, o Homo sapiens, a nossa origem, né, que é capaz de pensar, de raciocinar, isso nos torna ser chamado de pessoas. Então, Homo sapiens quer dizer que no evolucionismo que é o ser humano hoje, que é o homem hoje, né? Nós hoje, tá certo? Então, a nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre esse conteúdo. A tia irá passar a atividade com 3 questões, bem simples, e qualquer dúvida chamar aqui no PV, tá bom? Um forte abraço, um cheiro e até a nossa próxima aula.